Desculpa, pode repetir. A partir da contextualização de seu recorte histórico e memorial, quais foram os maiores desafios no processo de tornar-se um docente atuando no ensino superior? O maior dos desafios é a pobreza, né? Eu também sou um menino que vim da periferia de Belém, né? Me criei e estudei sempre em escola pública, vindo de uma família de uma mãe costureira, meu pai militar de baixa patente, até por causa da condição dele, nós tínhamos um certo diferencial de classe, porque a gente tinha direito ao Hospital da Aeronáutica, né? Meu pai era da Aeronáutica, e estudei no Rego Barros. Quando eu terminei a faculdade, já com o sonho de fazer pós-graduação, que não era um sonho comum na época, né? Não era um sonho comum, mas eu tinha vontade de estudar fora do Brasil. E eu só poderia fazer isso com bolsa, né? Consegui uma bolsa para o Japão, fui estudar no Japão. E a partir daí tudo aconteceu. Continuou sonhando com a pesquisa, ou aprendeu a sonhar com a pesquisa, enfim. E isso, obviamente, transformou toda a minha vida. Esse percurso, ele foi acontecendo, né? Porque, na realidade, quando eu fiz o primeiro vestibular, a minha área, até porque eu fazia CD, Ciências Biológicas, o primeiro vestibular eu fiz para odontologia, por incrível que pareça. Como eu enveredei para esse campo? Após conhecer a Helena Sarug, irmã do Valdir Sarug, que foi minha vizinha, assim como também, junto com ela, fazia esse curso de educação artística, habilitação em artes plásticas, Graça Leão. Ambas trabalhavam na Secretaria de Educação. Aí foi que eu entrei mesmo de cabeça nessa questão do movimento, dessa relação ensino-aprendizagem de arte. Trabalhamos no PRODE-Arte, que é Programa de Desenvolvimento Integrado Arte e Educação, que objetivava dar qualidade ao ensino da arte. Entrei de cabeça mesmo, fui, depois de fazer parte, que era essa equipe de artesãos, se chamava, artistas e artesãos, chamavam nem professores, né, que a gente fazia uma assessoria nas escolas para dar qualidade ao ensino da arte, não somente com a questão de materiais, mas com a formação. Quando eu me formei em 94, como aluno do curso de Educação Artística, não tive a experiência de dar aula no ensino básico, né? Então a minha experiência ela é fundamentalmente no ensino superior, né? Eu sempre fui um cara muito estudioso, assim, teoricamente, tanto que eu cresci muito rapidamente como professor com a autoria, né? Ou seja, com o pensamento autoral, da arte urbana, do grafite, do picho, e tudo isso me levou para um território de ser um docente um tanto quanto diferente das abordagens, porque eu trafegava muito no processo de desconstrução, tanto que eu me formei em artes plásticas e atuei muito pouco em artes plásticas. Na paralela da minha formação acadêmica foi a música, né? Tanto que hoje tenho um grupo de carimbó, sou compositor de carimbó, e hoje em dia fazendo o trânsito para dentro da universidade. Então, o que caracteriza muito o meu trabalho, o que eu chamo assim de borrar as fronteiras, né? Não ter me limitado ao campo das artes, né? Então, isso para mim é sempre um ponto muito importante, que é a autoralidade. Então, a gente tem uma fala e um olhar, e um corpo atravessado pelos rios, atravessado por esse lugar, que eu acho que os currículos ainda não dão conta, né? O currículo para a formação de professores do curso de Artes Visuais passou por várias mudanças entre a criação do curso de Educação Artística e suas habilitações, até a composição atual dos cursos de licenciatura em Artes Visuais e do bacharelado em Artes Visuais. Na sua percepção, quais foram as mudanças curriculares mais significativas para a Faculdade de Artes Visuais? Nós tínhamos professores fazedores de artes, né? E
acho que por conta desse grupo, já dava a licenciatura em Educação Artística, habilitação em Artes Plásticas, uma certa cara de bacharelado também, não é? Por duas razões. Uma delas é que os cursos, as disciplinas especificamente ligadas à área de educação, ou seja, específicas para a formação de licenciado, eram poucas. E, por outro lado, por causa da atuação desses professores, nós tínhamos muitas disciplinas experimentais, que no nosso caso, definitivamente, não era um curso polivalente. Claro, com um currículo mínimo, aí sim a gente pode dizer que tinha uma licenciatura polivalente, porque tinham disciplina dedicada às 4 linguagens. Eu achava naquele momento, como aluno, eu acho que conhecer um pouco de outras artes, né, é extremamente salutar, é inteligente. Mas, enfim, eu estou aqui fazendo uma defesa da polivalência, muito pelo contrário. Quando o curso se torna especificamente artes visuais, como a entrada única para a licenciatura e do bacharelado, não foi difícil, porque nós já vínhamos de uma estrutura assim, a coisa não mudou muito. Ser absolutamente sincero, eu não vi tanta mudança, assim, sabe? Muito pouca diferença da formação do bacharel pro licenciado. O impacto disso. Eu acho que ainda tem que fazer uma outra reformulação, né? Caracterizando, por exemplo, os bacharéis por um lado. Tem mudanças lá no currículo? Tem, mas elas não são tão significativas a ponto da gente perceber, por exemplo, uma separação ainda, sabe, de formação. Primeiro porque o impacto ainda é muito grande, sendo o mesmo corpo docente. E, por fim, esse mais recente, especificamente, primeiro na licenciatura, não só sedimentou essas práticas, como também foi ali que efetivamente começou a acontecer uma decolonização. Eu vejo que a gente cresceu muito, né, principalmente nessa questão das discussões antirracistas, né, e isso é um ponto extremamente positivo, né, e que eu vejo que a gente avançou, mas também houve um recuo nessa última reforma, porque a gente teve que equilibrar essa questão da carga horária, né, e isso a gente precisa retomar. E, por fim, essa última reforma, que foi conjunta com a do bacharelado, algo que eu ainda não estou convencido, eu continuo gostando muito da estrutura que tínhamos desde 2006, 2007, uma entrada única, né, um ano de curso juntos, não é? E depois o aluno escolhia se ia para o bacharelado ou licenciatura. No campo do currículo, existem autores que desacreditam da neutralidade política, cultural e ideológica no processo de criação do currículo, e que observam nas instituições formadoras uma função de preservação das hegemonias, que, por sua vez, fundamentam e reforçam as estruturas da sociedade capitalista, como a divisão de classes, o eurocentrismo, o sexismo, o racismo, o capacitismo, o etarismo e outros aspectos de exclusão nesses ismos, que se resguardam em muitos espaços acadêmicos. Assim, considerando a história e memória do currículo da formação de professores do ensino das artes visuais da UFPA, como você interpreta o caminho das mudanças curriculares para sobrepor essas hegemonias? Em primeiro lugar, a gente deve levar em consideração que a universidade, no mundo todo, mas no Brasil, muito claramente, sempre foi o local da formação das elites. Algo pensado para as elites, obviamente, não abre as portas, seja de maneira epistêmica, seja de maneira teórica, seja de maneira social mesmo, para as diversas outras classes que constituem a sociedade. Em termos étnicos e raciais, nem se fala. Não é? Mas é o que eu digo, a nossa grande sorte é estar no curso ou criar cursos superiores de arte. Sempre foi um espaço de digressão, de transgressão.
né, de mudança de perspectiva, de mudar as formas de interpretar, de expressar a realidade. Eu acho que é um movimento, tem movimento dos dois lados. Por um lado, não é sonho das elites e nem das classes sociais mais desprivilegiadas que um filho ou uma filha se torne professor de arte. Mas, por outro lado, a gente estava formando gente vindo das classes subalternizadas para elite. Hoje você vê também autores já nessa linha mais de inclusão, que agrega, né, um processo de formação em que pensa em preocupação democrática, crítica, reflexiva, inventiva, e é óbvio que eu procuro, né, inserir no processo de formação de professores autores que vão corroborar com essa criticidade, né, mas numa perspectiva de transformação e não só o discurso, né, só o blá blá blá, né, que tem muito blá 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 na educação. Então é necessário a gente trazer esses autores que vão, né, contribuir com essa formação para além, né, de ser uma pessoa com um olhar crítico e inventivo também, possa transformar essas realidades, né, que estão postas aí nas escolas. Não tem como escapar de uma posição política dentro do currículo, né? Sempre você vai estar de um lado. E na minha perspectiva, o currículo de artes visuais da UFPA sempre foi burguês. Tanto é que o nosso currículo tem uma formação na Amazônia que foi muito demorado ser um currículo decolonial. Eu acho que aqui tem um processo que é altamente perverso, que é o que se forma na universidade se forma muito fora da realidade do Pará, muito fora da realidade de Belém. Professores dão aula e formam para egressos que vão atuar numa realidade que esses professores da universidade não têm conhecimento, não vivenciam o cotidiano da cidade. Conteúdos dados dentro do ensino superior não ressoam na realidade das comunidades, das escolas. Então, para mim, esse descompasso entre essas duas visões de mundo, essa visão tradicional da arte, da formação da arte burguesa, que impera ainda nos currículos, e a transformação da realidade numa perspectiva do desmonte desse colonialismo, ainda precisa ser radicalizado. Observa-se que a atuação do corpo docente na Faculdade de Artes Visuais não se limita exclusivamente às práticas docentes. Há também a participação nas pesquisas de extensão e na própria gestão do curso. Essa função administrativa do curso pode ser interpretada como um papel de poder com grandes responsabilidades de escolha para o currículo de formação de professores. Em sua opinião, como essa função de gestão impacta em sua vida como docente e também no currículo da formação de professores do curso de Artes Visuais da UFPA? Saber dá poder. Saber é poder. E junto a isso a precarização do trabalho de professor, porque a gente tem que fazer tudo isso, extensão, pesquisa, ensino, sem maiores apoios, porque quase todo o trabalho é feito de forma digital, e a gente tem que prestar conta em todas as frentes, os lates, as avaliações do MEC, na pós-graduação, CAPES, enfim. A gente é cobrado a toda hora sem ter uma infraestrutura que efetivamente apoie. E há necessidade de qualquer universidade fazer uma preparação para a gestão, porque a gente, de certa forma, recebe um cargo administrativo e a gente aprende, né, no processo. Eu sou uma pessoa curiosa, mas eu sou travada em muitos aspectos, né, da parte da tecnologia, eu reconheço isso. E quando você assume uma gestão, você precisa de ter uma formação. E para além da formação, eu diria até a questão do próprio espaço físico. Até quando eu digo, o pessoal ri, mas é um riso que é um desespero para mim. Né? Eu carrego na mala do meu carro um relatório, fico por 3 anos
com esses relatórios. Hoje, me parece que quando você entra, já tem uma certa formação. Na minha época, não. Né? Uma formação mais geral, mas quando você assume um cargo de coordenador, de diretor, eu acho de bom tom ter uma formação, nem que seja de 15 dias, mas os aspectos mais gerais, para não pegar você de supetão. Isso impacta, inclusive, na condução das suas aulas, porque requer tempo, né? Você distribui o seu tempo, etc. Nós não temos como chamar um mestre da cultura, um mestre quilombola, um mestre indígena, entendeu? Pagando, obviamente, não é? Porque bater no ombro e dizer, vem aqui. Isso todo mundo faz, mas não é justo. A burocracia não pode ser esse sanguessuga do trabalho, do saber, particularmente do outro, a quem não é dado o beneplácito de estar ou de se juntar às fileiras acadêmicas. A gestão ela ainda precisa ser muito mais coletivizada. Eu acho que a gente podia ser muito mais revolucionário, no sentido de transformação mesmo, né, do que a manutenção dos nossos próprios processos. A gente ainda é muito curricular, no sentido, a gente ainda é muito capesino, nesse sentido da CAPES, dessas exigências todas. A gestão, ela acaba funcionando mesmo para cumprir determinados papéis, menos de criação e transformação dos currículos, de intervenção mesmo no processo, do que da manutenção de um status quo de universidade. Nessa pesquisa, considera-se a importância da praxis na perspectiva crítico-emancipadora para a formação de professores, um conceito proposto pela pesquisadora Kátia Curado. Inclusive, a FAV conta com o grupo de pesquisa Cabana, que pesquisa a formação de professores no ensino de arte. Sendo assim, com o aniversário de 50 anos da Faculdade de Artes Visuais quase chegando, na sua retrospectiva, considerando a história e a memória da formação de professores de ensino de arte da UFPA, como você analisa que a universidade e esse curso contribuíram para a transformação da sociedade? Quando eu penso que, a começar por mim, que eu não posso esquecer que eu sou um egresso, né? Então eu sou produto disso. Então, olhando a minha própria experiência pessoal e vejo o que aconteceu na minha vida, a partir desse curso, dessa faculdade, e aí espraio esse olhar pessoal para ver egressos nesse movimento estupendo, por exemplo, de quadrinhos, na produção de fotografia, mais diversas artes, como arte educadores, apesar das adversidades, do cada vez maior desprestígio da profissão de professor, no quanto eles estão fazendo bem o seu trabalho. Do ponto de vista do Instituto de Ciências da Arte, nós somos o instituto mais importante para a universidade, do ponto de vista da arte, do ponto de vista da cultura. Mas nós não somos tratados dessa forma. A gente ainda está brigando por infraestrutura, vai fazer 50 anos e nós ainda estamos na miséria. Então, eu acho que a gente poderia já ter um papel muito mais estratégico dentro das universidades, dada a contribuição que o curso de arte dá para a sociedade paraense. Então, eu acho assim que a universidade, que o campo da arte, tem que fazer uma virada radical no que diz respeito à tecnologia para o futuro da arte, para o futuro desse ensino. E com essa chegada dos 50 anos, nada mais justo que a gente colocar na mesa do reitor e na mesa do governador, na mesa de quem quer que seja, né, na mesa do MEC, essa mudança, porque o MEC cobrou da gente que a gente alcançasse uma nota, que a gente alcance excelente, que a gente alcance a nota máxima, mas as nossas condições para alcançar essas notas são inversamente proporcional àquilo que são os objetivos do MEC. Nós temos professores com qualidade, né, nessa formação, professores que estão contando seus dias para se aposentar, né, a gente sabe disso, mas você vê que chegaram professores novos, já chegam com
o seu doutorado, né, dando continuidade nas suas pesquisas, formando grupo de pesquisa, agregando. Isso é muito saudável e isso vai ter uma qualidade. Inclusive, hoje, uma professora nova, né, aqui na casa, que é a professora Osana, ela fez uma fala e o que ela detectou, e que é muito positivo, que os alunos já sabiam o que queriam nas suas pesquisas. E ela, inclusive, ressaltou na sua fala da importância dos colegas, né? Porque se os alunos já chegam com certa segurança, é o conjunto de professores que faz esse movimento. E eu entendo que quem está envolvido com a pesquisa tem todo esse vigor, tem toda essa preocupação. Posso deixar de pensar, senão que sim, esse curso que vai fazer 50 anos daqui a pouquinho ajudou a transformar, por que não dizer, o estado da arte. Que apesar dos perrengues, apesar das idas e vindas, apesar das porradas internas, fecha e faz permanecer um ciclo, é para se comemorar. E comemorar o ano inteiro e de diversas formas. A gente precisa cantar, dançar, a gente precisa performar esse silenciamento.